E aí, hoje o tema do vídeo vai estar relacionado com aqueles assuntos que eu já tenho falado aqui nos outros dias, que é a respeito do amor. E esse título que eu pensei para ele agora, né, é mais ou menos assim: a qualidade daquilo que nós amamos define a qualidade daquilo que nós somos. Mais ou menos como aquele ditado que o pessoal fala de você é o que você come, né, e tal, né? Tem mais ou menos essa mesma conotação. A gente sempre faz algumas analogias em relação ao paladar, porque isso ajuda bastante no entendimento da arte em si, né? E é importante a gente trabalhar isso porque os filósofos mais tradicionais, e com tradicionais eu quero dizer da base, lá, né? Sócrates, Platão, Plotino, né? Aristóteles ele vai para uma outra linha, mas eu acredito que ele iria ter uma opinião parecida nesse processo também. Mas essa leitura que eu vou fazer agora foi inspirada nos ensinamentos de Plotino. E ele certamente vai se inspirar dos materiais de Platão, mas como você não tem exatamente ali a correspondência exata, a gente não teria como, eu não teria agora como fazer essa busca, né? Mas enfim, o que é importante é eu compartilhar com vocês aqui uma coisa importante relacionada a, vamos entender como uma ascensão da alma, né? Para quem conhece o mito da caverna, sabe que existe uma trajetória que o nosso personagem principal, né? Não é bem isso, mas existe um prisioneiro, né? E ele faz a sua trajetória de ascensão, de ascese, onde ele vai passar da escuridão, do aprisionamento até a encontrar a luz do sol, a luz do bem. E justamente nesse processo, que é o processo, vamos dizer assim, dialético, né? Ele vai se aproximando, né, até o mundo das ideias. E até aí tudo bem, né? Isso a gente tudo bem, não tanto, mas são uma narrativa um tanto quanto conhecida, né? No plano da filosofia, todos comentam sobre isso e falam dessa trajetória, né? Talvez não como uma trajetória dialética, mas eu estou colocando aqui porque é justamente isso que se faz. Ou seja, o prisioneiro, ele é o prisioneiro quando ele está na caverna. Quando ele sai da caverna, ele se torna um filósofo. E quando ele volta à caverna, ele se torna um político. E esse processo, né, ou seja, ele é diferentes, ele tem significâncias, ou ele representa diferentes coisas, ele sendo o mesmo, mas em momentos diferentes, com trajetórias diferentes. Isso é justamente a essência do método dialético, onde nós conseguimos abordar uma mesma ideia ou um mesmo objeto, ou uma mesma visão em diversos níveis, né? A gente trata de níveis. Tá, mas onde é que entra Plotino nessa história? O que é que entra a qualidade daquilo que gostamos? Que diabo é isso que eu estou falando aqui? É o seguinte: o Plotino vai dizer que após essa ascensão, né, ele não fala isso com o mito da caverna, mas enfim, serve para ilustrar. Após essa ascensão que o prisioneiro vai fazer, ele vai chegar num ponto onde ele não tem como subir mais, né? Então vamos pensar que ele pode até, vamos dizer que ele queira, o sol é utilizado como uma analogia para aquilo que é o mundo das ideias, né? Na verdade, para a ideia do bem. E vamos dizer que ele suba uma montanha para se aproximar disso, né? Suba lá a montanha mais alta de todas que ele conseguir encontrar. Mas vai chegar um momento em que ele não vai poder mais subir, né? Ele não vai ter condições disso, porque ele é nada mais, nada menos que um ser humano, e ele não vai ter como voar, vamos dizer assim. Plotino vai descrever mais ou menos algo nesse sentido e vai dizer que a gente vai precisar continuar avançando. Precisamos chegar aonde está o bem, precisamos chegar aonde está o uno. E justamente esse bem, esse uno, ele vai precisar ser alcançado a partir de alguma forma. E essa forma é o amor. Ou seja, aquilo que nós amamos e aquilo
do qual nós retiramos o nosso prazer é justamente aquilo que pelo qual nós nos atraímos. Nos atraímos por aquilo que temos uma certa afeição, porque esse desejo, né, de estar com essa coisa faz com que a gente providencie meios de acabar com esse afastamento, né? Então, o amante, né, ou aquele que ama, o que ele mais quer é estar perto da coisa amada, seja essa coisa amada uma pessoa, um objeto, enfim, ele quer estar com isso, com esse ente. E o que acontece é que muitas vezes não, mas o maior desejo do amante é justamente quebrar esse distanciamento, quebrar essa diferenciação, né? E aí, depois disso, subindo, né, esses conceitos, chegando aos pontos mais elevados, a gente vai ter mais ou menos aí o que a gente chama de almas gêmeas na filosofia platônica, mas isso é uma outra história, eu nem teria condições de falar sobre isso aqui. Mas o fato é que, subindo nessa escala afetiva, vai chegar um ponto em que não há como falarmos sobre mais coisas. Ou seja, até o plano das ideias, a gente pode se utilizar de ferramentas dialéticas para poder alcançar o conhecimento e poder diferenciar uma ideia da outra e poder trabalhar com elas, articulá-las, colocar no plano da realidade, enfim. É todo aquele trabalho, o desenvolvimento que fazemos, no geral, com um método filosófico mais elevado, né? Quando a gente trata de definir, trabalhar com certos conceitos. E falando pegando um pouco aí de Aristóteles, ele fala sobre nous, né, que é esse princípio de inteligência, esse princípio intelectual para os gregos, né? Ele vai dizer que o conhecimento de nous é um conhecimento que ele pode ser entendido, ele pode ser vivido, vamos assim dizer, mas ele não pode ser demonstrado, né? Quase como uma espécie de segredo. É um pouco sobre isso que ele está falando, de alguma forma, mas Plotino ele vai nos dar um passo além, né? Ele fala que que ele vai falar do bem, e ele chama o bem de uno, né? Ele explicitamente coloca que o bem é o uno, ou uno é o bem. Ele está querendo colocar, que ele está querendo trazer, trocando a terminologia, trazer esse conceito, essa ideia, esse entendimento de que todo o universo ele foi formado através de um Deus único, de uma força única, de uma fonte primeira. Por isso ele trabalha assim e, enfim, desenvolve toda a sua explicação em cima disso. O que acontece é que não há mais como a mente conhecer algo que está além do plano do intelecto, né? Vamos assim dizer. Porém a alma, ela quer se unir novamente à sua origem. E nesse querer unir-se novamente à sua origem, ela precisa se lançar, vamos assim dizer. Então, eu falei da montanha, né? Vai subir na montanha, sobe a montanha. Quando chega no topo da montanha, a alma percebe que não consegue mais avançar. Então ela entra num estado de aporia, né? Aporia. Talvez não seja assim que se pronuncie, mas enfim, acho que aporia é um bom nome. O que quer dizer? É um estado de perplexidade, um estado de trava, né? É difícil de definir porque ela está, né, engasgada, travada. Justamente nesse estado de travamento, né, de desorientação, de aporia, a alma percebe que precisa se utilizar de algo, de uma outra força. Uma força que até então
pode até ter guiado o seu caminho, mas caso não tenha acontecido, ela vai precisar se utilizar dela. Justamente essa força é o amor. Então, o amor, né, na mitologia, vai ser esse Deus, né, esse Eros, que tem asas, né, que é filho direto de Afrodite. E aqui é filho no sentido de ação. É uma ação que Afrodite realiza para retornar ao seu pai, vamos assim dizer, né? Ou seja, retornar à fonte, à sua origem. E nesse sentido que o amor opera, né? De poder reconstituir ou retirar aquilo que está no caminho, né? E reconstituir a forma original, que é a forma unitária. Então, é curioso isso que Plotino coloca, porque muitas vezes a gente coloca o amor como algo benéfico, ou que tem a sua beleza, ou que, como até Platão coloca no Banquete, né, o que traz um bem à cidade, porque uma pessoa que está amando, ela é uma pessoa que é mais, se preserva mais, ela cuida dos seus semelhantes, e porque ela está alegre, né, tem o seu prazer dessa paixão. Mas eu acho que é a primeira vez que eu vejo algum filósofo colocar o amor como uma necessidade intrínseca e, como eu posso dizer, fundamental para se chegar ao conhecimento pleno da verdade, para se chegar até uma totalidade do ser, porque é isso que ele vai dizer, né? Talvez Platão coloque isso agora, mas eu não consigo me lembrar de um ponto onde ele fala disso, nesses termos, né? Então, daqui para frente você não avança mais, a não ser se desenvolver um amor verdadeiro, né? Um amor no seu sentido mais profundo. É bom lembrar que Plotino sempre trabalha com níveis dialéticos, então o seu nível é essencial, né? Ele está falando do amor no nível essencial, daquele que se volta para o que está além do próprio ser, para que está além da própria essência das coisas, ou seja, aquilo que gerou tudo. Então, eu acho que esse ponto ele é muito tocante, muito necessário e difícil até de na primeira vez você toma um impacto, né? Um impacto que você se pergunta, né? Bom, eu estive enganado esse tempo todo, né? Porque apenas o intelecto não é suficiente. Para chegar à sabedoria é necessário amar a sabedoria, e por isso filósofos, né? Vai dizer Pitágoras. Ser filósofo é amar a sabedoria, né? Nesse caso, a gente está se amando aquilo que está além da sabedoria, né? Mas isso é papo para outro vídeo. Mas entendendo dessa forma, fica tudo mais claro, né? Sem o amor, não vai dar para chegar a lugar nenhum, porque o amor é justamente esse movimento que vai fazer com que se chegue até esse bem superior. Então, o que acontece, e isso Plotino coloca explicitamente quando ele vai falar da beleza, né? É que muitas vezes a alma está suja, emporcalhada de uma série de coisas que não são próprias da alma. Assim como o ouro está tomado de uma série de lama. E o que se diz, o que fala Plotino é que muitas vezes a gente é como aqueles que adoram a lama, ou seja, os porcos. E charvudamos na lama como os porcos, porque gostamos e temos o nosso prazer, ou seja, temos a nossa fonte de beleza. Toda fonte de prazer é uma fonte de beleza, né? Na terminologia de Plotino ele vai colocando as coisas dessa forma. Sentimos prazer porque estamos em contato com o belo. Então a nossa fonte de prazer diz muito sobre nós mesmos, ou seja, aquilo que é o belo para nós mesmos, que em outras palavras é aquilo que é o bem, da onde nós
retiramos nosso prazer? Da onde nós percebemos que, ou identificamos, ou tomamos, né, aquela coisa, aquele objeto, aquela atividade enquanto o bem, certo? Então, o prazer para nós é igual à beleza, que é igual ao bem. Então, qualificar o prazer é qualificar a beleza, qualificar o bem. Então, a qualidade daquilo que amamos, daquilo que nós obtemos o nosso prazer, está diretamente relacionada à qualidade daquilo que somos, daquilo que nós desenvolvemos e do nosso nível moral, do nosso nível evolutivo, do nosso nível de consciência, para usar uma palavra que o pessoal vai entender facilmente, né? Então, acho que é isso, né? Acho que é isso que eu queria trazer. Se eu chego num certo ponto e entro nesse estado de aporia, mas eu ainda amo as coisas de baixo, eu vou descer novamente. Só o conhecimento não basta, não é suficiente. É necessário, além do conhecimento, ter um real anseio de eternidade, um real anseio de unidade, um real anseio de acabar ou suprimir a separação, para que se retorne novamente a este bem inicial. Então, filosoficamente seria mais ou menos isso que ele coloca, né? Não vou entrar em outros elementos, né? O pessoal fala que Plotino era agnóstico, não sei o que, tudo isso não entra nesses méritos. Enfim. Pro vídeo de hoje é isso. Caso você tenha gostado, deixa um like, se inscreva no canal e qualquer coisa deixa um comentário aqui. Se isso te ajudou para alguma coisa, ou enfim, se te serviu para algo, tá bem? E vamos ficando por aqui, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.